Salve família, bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, estamos começando, né? De repente aí você caiu aqui de paraquedas ou chegou por aqui, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma moral aqui pra gente. Estamos começando aqui no YouTube, incentivado por amigos, por colegas, para poder trazer aí comentários e conteúdos em relação à política, economia e assuntos da atualidade. Pois bem, eu gostaria de falar, de dar minha opinião sobre a CPI da Covid. A CPI da Covid, na verdade, é uma CPI da palhaçada. Por quê? Por vários motivos. Quando ocorreu o ápice da pandemia, o Supremo Tribunal Federal ele distribuiu algumas responsabilidades e o governo federal ele ficou responsável por suprir de forma logística, financeira, todo o aparato necessário aos estados e municípios para que eles pudessem estar executando ações voltadas aí para o combate, para a prevenção, para a contenção do vírus. E até aí, até que não tem nada anormal, até porque o Brasil, ele é um país de muitas culturas, ele é um país de mais de 5 mil municípios, então cada um tem uma realidade diferente. Então, se a CPI ela de fato quisesse chegar a alguma verdade, a algo que realmente fosse do interesse da população, é aquele velho ditado, iria seguir o dinheiro. E seguindo o dinheiro, o que aconteceu? O governo federal enviou dinheiro para os estados enviou dinheiro para as prefeituras. E não há nenhum interesse em fazer isso. O senhor relator, o senhor Renan Calheiros, este é o nome. Ele, inclusive, em uma das coletivas, ele deixou escapar, assim, essa CPI não tem o objetivo de investigar desvio de recursos. Ou seja, então qual é o objetivo? Bom, o objetivo, na verdade, é tentar criar um fato que possa afastar a presidência da República, o presidente da República, do exercício das suas funções. Isso está muito mais do que claro. E aí eu tenho até a minha experiência com o Covid. Recentemente eu peguei Covid, eu passei por todo o processo. Eu fiz tratamento precoce porque o médico me receitou. Quem tem que receitar a medicação é o médico, não é o senador, não é o presidente, não é o prefeito, não é o jornalista. E aí, a CPI, inclusive, tem ouvido alguns médicos. Eu trabalho em home office, eu trabalho como afiliado, eu vendo alguns produtos, infoprodutos na internet. E eu fico aqui, eu acompanho a CPI durante o dia. Os médicos que eles levaram, no meu entendimento, não têm credibilidade. Por quê? Existe uma diferença absurda entre a teoria e a prática. Os médicos eles podem ter estudo científico, publicações e tudo mais, só que quem realmente sabe o que é a doença é quem está atendendo os pacientes. Como que alguém que nunca atendeu o paciente? Aí teve dois médicos que são médicos da linha de frente que foram para a CPI, que defendem o tratamento precoce e o presidente e o relator saíram. O senhor Maziz, o senhor Renan Calheiros e aquela equipe dele saíram. Porque disseram que não iam ouvir. Como? Uma pessoa que nunca atendeu um paciente, ela tem uma palavra que vale mais do que a pessoa que está atendendo o paciente todos os dias. Então é uma CPI que na realidade não tem interesse nenhum em contribuir com a população. Uma coisa importante, interessante, é que a doutora Nise Yamaguchi, que foi humilhada na CPI, não se trata uma senhora de idade daquela forma, ela inclusive processou o senhor Renan Calheiros, o senhor Otto Alencar, o senador Otto Alencar, que é aqui da Bahia, o senador Omar Aziz, que é do Amazonas, e está pedindo 160 mil de indenização, inclusive o próprio senador Omar Aziz aí em uma das sessões falando que está com medo de tomar o processo, porque é a médica que atende pacientes e que defende o tratamento da doença de forma inicial. E aí o senhor Otto foi muito grosso com ela, e um dos senadores, o senador Marco Duval, disse, olha, eu não entendo isso, fez uma publicação no Twitter, até disse, eu não entendo isso, porque quando eu
peguei o Covid, o próprio senador Otto ligou para mim e me receitou para que eu tomasse hidroxicloroquina. Aquele secretário lá do Dória, em São Paulo, o senhor David Upp, achei esse nome, pesquisa na internet você acha. Ele, quando ficou Covid, vazou a receita dele, ele tomou cloroquina. Então, como assim? Quer dizer que eu tomo um remédio, esse remédio, eu receito esse remédio, mas eu não quero que a população use simplesmente porque o presidente da República está receitando esse medicamento. Tudo bem, o presidente está errado? Está, não é papel do presidente receitar remédio para ninguém. Quem tem que receitar remédio é o médico. Desculpem. Então, essa CPI, na verdade, é uma palhaçada. É uma palhaçada. Primeiro você tem um relator, o senhor Renan Calheiros, que tem mais de 48 processos. Responde processo por tudo que você pensar. Você tem outro senador, o presidente da comissão, o senador Maziz, ele pesquise aí na internet sobre o senador Maziz que você vai ver. Ele já foi acusado de pedofilia, a esposa dele já foi presa, irmão dele também já foi preso, acusados de desvios na área de saúde, desvios ali no governo do Amazonas, muita coisa cabulosa. E aí você tem uma equipe dessa pagando de paladino da moralidade. Eu entendo que a pandemia ela foi algo atípico. Aí surge especialista de tudo que é lado. Não existe especialista em pandemia porque nunca houve uma pandemia desse tipo, ninguém viveu. E uma coisa é o que você aprende nos livrinhos, outra coisa é o que você vai na prática. Tanto é que você estudar lá é assim, assim, assim é uma coisa, você ir fazer é uma outra coisa. E aí surgem muitos especialistas. Não, todos erraram. O presidente errou, governadores erraram, prefeitos erraram. Mas eu de fato acredito que até os erros foram tentando acertar. Se bem que não estamos falando das corrupções, porque corrupção não tem defesa. Corrupção não tem... ninguém se corrompe tentando acertar. Mas decisões de isolamento, isso ou aquilo, eu acredito que de fato foram, mesmo decisões certas ou erradas, foram decisões tentando acertar. E a CPI da Covid nada mais é do que a CPI que busca derrubar o presidente por conta das eleições de 2022 que se aproximam. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é o Brasil.